começar? Boa tarde. Assim a gente ganha tempo e consegue conversar mais a respeito dessas coisas. O tema de hoje é Desejando a Voz Viva de Deus, né? É muito interessante pensar em voz viva de Deus. Será que existe uma possibilidade dessa voz não ser viva? Ou o que é uma voz viva frente a uma voz, se não morta, mas estática de Deus? O que é uma voz estática? É uma voz que não fez efeito? É uma voz que não alcançou o objetivo, sendo que a palavra fala que toda boa palavra de Deus alcança seu objetivo antes de voltar para ele? Então, enfim, desejar a voz de Deus. Antes eu pensei numa pergunta a semana inteira, antes de começar a conversar. Perguntar quem é Deus. A voz de quem a gente está querendo ouvir? Normalmente, quando a gente para tudo, ou então quando a gente está no meio do turbilhão e a gente está querendo ouvir a voz dele, a gente está querendo ouvir a voz de quem? Isso é uma pergunta? Então, começa lá, Elísia. Depois que você falar, eu puxo o gancho para mim. Cara, eu acho que a voz de Deus é uma voz que só identifica quem é filho, é a voz de muitas águas, é a voz que você não confunde ela com mais nada, sabe? Ao mesmo tempo que parece que ser algo tão inalcançável, você também sente que ela está dentro de você, entendeu? E quando você ouve a voz de Deus, é poderoso. É poderoso. É poderoso porque ao ouvir a voz de Deus, parece que ativa um monte de coisa dentro de você, entendeu? É verdade. E ao mesmo tempo que é poderosa, voz de muitas águas, às vezes ela quando fala conosco, às vezes a gente, eu falo para ele, meu Deus, o Espírito Santo fala comigo, mas é uma voz às vezes tão suave, não é? Uma coisa assim tão na calmaria, tão suave, de uma forma tão natural que a gente tem que estar sempre atenta e alerta para não confundir assim, não, era só meu pensamento, mas não é. É a voz de Deus ali falando, te dando a direção das coisas. Eu vou me redimir. Deixa eu me redimir rapidinho só do que eu falei no início, viva ao contrário de morto, mas certamente o autor quis dizer uma voz audível, uma voz que dá para ouvir. Ouvindo vocês, eu entendi o que ele quis dizer com esse título, né? A voz viva é uma voz clara, né? Desejando a voz clara de Deus. A gente está desejoso de poder, é isso que a Elisa acabou de falar, tá alerta para poder entender claramente, né? Aquilo, a voz dele é aquilo que ele está dizendo para a gente. É isso, não o contrário de morto, né? Óbvio. Fala aí, Larissa. E a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, parece que você se conecta a uma frequência totalmente diferente de tudo. Você entra numa frequência, sabe? Enfim, é isso. E aí eu volto, então, vocês comentaram sobre o título, né? Sobre o momento de ouvir a voz de Deus. Mas quando você busca ouvir a voz de Deus, a gente espera ouvir a voz de um Deus diferente, dependendo do momento? Estou perguntando isso, então eu vou ser mais claro. Eu não queria ser mais claro para não dar resposta. Para não dar a resposta certa, não. Para não dar um tipo de resposta. Por exemplo, a maioria das vezes eu quero ouvir a voz do Deus Pai. Pai que aconchega, Pai para eu me encostar, Pai para ele falar assim para mim, eu tô aqui, fica calmo, não precisa ficar nervoso. Eu tô aqui com você. Sabe o Pai que acalenta? Igual ontem eu tive uma experiência aqui à noite com o Henrique, ele gritou assim para mim. Como que ele falou, Maria? Eu não consigo fazer nada sem você. Foi isso que ele falou? Eu não consigo. Estava chorando por algum motivo que eu não sei. Eu não consigo fazer nada se você não está aqui. E aquilo, ao mesmo tempo que foi uma besteira, aos meus olhos de adulto,
uma besteira de criança, aquilo me emocionou, porque eu falei assim, é esse coração, sabe? É esse coração. Deus ensina muito pra gente através dos nossos filhos, né? Então, é isso que ele quer, que a gente fale pra ele, pai, eu não consigo fazer nada se você não estiver perto de mim. Eu não consigo. E aí ele vem e fala, calma, meu filho, eu tô aqui, igual eu falei pra ele. Ah, ele fala assim com você? Oi? Deus fala assim com você? Muitas vezes. Porque Olha a aí. voz viva que eu quero, a maioria das vezes, é a voz do Deus Pai. Do Deus Pai, do Pai que abraça, do Pai que ensina, do Pai que corrige no abraço. E aí eu falei pra ele ontem, eu falei assim, calma, filho, o papai tá aqui com você, o que foi? Fala. Aí na minha cabeça, eu já sei que é uma besteira, mas vamos lá. E Deus deve falar isso pra gente também, eu já sei que ele esqueceu quem ele é, eu já sei que por um momento ele esqueceu as palavras que eu já disse pra ele, de força, de envio, eu já disse pra ele a unção que está sobre a cabeça dele, o espírito que habita dentro dele, ele esqueceu, mas vamos lá, fala pra mim, meu filho. E aí a gente fala, a gente ora, a gente se derrama, e ele acalenta e a gente se acalma. Então, a maioria das vezes eu quero ouvir a voz do Deus Pai. A grande maioria das vezes. E vocês? Eu também. Fala aí. Mas eu também, mas por eu me quando a gente fica se autoavaliando, né, fica ali tentando melhorar, eu me acho uma pessoa que assim, às vezes preciso de um agito, preciso de sabe, assim? Então eu quero, sim, busco sempre a voz do Deus Pai, mas eu gosto daquela voz que vem para dar uma corda. Eu busco muitas vezes essa voz. Eu não sei. A voz de trovão. A voz do trovão de Deus, a voz do Deus Todo-Poderoso. É isso que eu queria. É o Deus Pai, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem a voz das muitas águas. Qual é a voz de Deus que você quer ouvir? É isso que eu queria ouvir, Larissa. Eu nunca pensei assim, eu quero o Deus Pai. Eu busco Deus da maneira que ele vai se revelar a mim, pouco importa. Mas ouvindo você, como Deus fala contigo, eu fiquei assim, poxa. Porque normalmente Deus fala assim, isso aqui, sabe? Aquele pai que dá um impulso para você andar, sabe? É o que a Elisa Sai tá daí, eu fiz isso. E ouvindo você falar, puxa, mas eu acho que Deus se revela mais as nossas necessidades. Isso aí, é isso que eu estou pensando nesse momento. Não é a gente que busca que ele se revele como pai, é ele que sabe a maneira que ele fala com a gente. A necessidade daquele momento. Mas eu acho que é dessa maneira e é assim com pessoas. Tanto de acordo com a nossa necessidade, mas também de acordo com cada pessoa, com a necessidade de cada pessoa, que somos todos diferentes, né? Depois que eu fui mãe, a minha mãe sempre falava, quando você for mãe, você vai me entender. E às vezes eu achava assim, puxa vida, eu não era mais nova, ainda tinha o Wagner que era mais novo que eu. Mas eu falava assim, às vezes eu quero alguma coisa, mas, poxa, a Noêmia chega e fala, mãe, quero um suquinho. E eu era assim, eu ia lá, fazia o meu suco, eu ia lá, fazia o meu cabelo e tal, mas a minha mãe sempre foi mãezona de cuidar de tudo. Eu falo da minha mãe porque eu sempre tive mais, né, contato com minha mãe que meu pai. Mas eu creio que Deus mostra pra gente o jeito de pai e mãe tratar, como o Leandro estava falando. Tanto o filho a gente vê, né, como a gente se trata com Deus e como Deus trata a humanidade, cada um de nós, né? E a minha mãe, eu consigo hoje entender que o que ela fazia não é que ela amava mais a Noêmia, né? Mas é que a Noêmia tinha aquela necessidade e eu já conseguia fazer algumas coisas e outras coisas que eu tinha mais necessidade, ela já me ajudava naquilo que eu tinha necessidade. Então é assim que Deus trata com a gente, de acordo com a necessidade da pessoa. Ele sabe quando você consegue andar em alguma área sozinho, ele te capacita e ele faz você seguir.
Então, assim, eu fico vendo muito isso. Depois que eu fui mãe, eu comecei a entender tanto a minha mãe, quanto como Deus trata com a gente, filhos, né, dele. A gente vai entendendo. É verdade. A próxima fala é muito clara e é muito verdadeira, né? Que é muito mais fácil, frequente e fácil a gente reagir com o nada para fazer. Não quero fazer nada. Não quero, não tenho vontade. O meu corpo não tem vontade. Ser frio, não ter desejo de buscar as coisas do espírito. Porque o corpo quer ser alimentado com coisas do corpo. Então, muitas vezes, o nosso cansaço, ele quer ser alimentado, o nosso cansaço físico, ele quer ser alimentado. Mas, se a gente toma uma decisão, e a gente entende isso, porque eu acho que vai muito da gente entender isso primeiro, não é? Entender essa tríade, né, corpo, alma e espírito, e entender que cada um tem uma necessidade, cada um vai tá te levando, tá sendo conduzido para um fim, né? E atuar de acordo com aquilo que você decidiu para a tua vida. Não é assim? Vai. Sim. Sim. Elise, ninguém quer falar nada a respeito disso? Primeiro, assim, eu acho que é impossível a gente ser transformado sem nada fazer. Então, essa primeira frase aí, né? Não tem pode que mais nem frequente. Né? Sim, não tem. Então, você tem que fazer alguma coisa, sabe? É isso. Eu também acho que sim. Pra gente sair da inércia, né, a gente precisa se movimentar. E a decisão prévia, né? O que você decidiu ser transformado, sair da inércia, ter uma mudança de vida, então você vai precisar fazer alguma coisa para aquilo. Não, eu decidi ficar do jeito que eu tô. Então, se atenda àquilo que é a sua necessidade hoje. É o teu cansaço, é o desejo de permanecer como está. Então, você vai agir dessa maneira ou não agir dessa maneira. Depende sempre da decisão tomada. Eu acho que nós decidimos. Eu acho que a gente é falho nisso porque a nossa cultura é da cultura do já está pronto. Entendeu? E não é que a gente gosta de ficar na inércia, evocando mantra. Não é isso. Mas a nossa cultura é o paguei, tá pronto. Entendeu? Então, fica hoje difícil quando você sai de manhã, você volta, aí você, eu tenho que ainda fazer alguma coisa. Eu acho que tudo isso vem, entendeu? Por isso que a palavra de Deus diz da renovação da tua mente. Porque se a tua mente não for renovada, você vai falar que você não tem tempo para isso, ora. Tô cansado, trabalhei muito, cuidei de criança, peguei ônibus cheio, trem cheio. Dá licença. Então, primeiro, é necessário que haja uma renovação da mente para a gente começar a entender o que nós temos que buscar verdadeiramente. Ou a valorizar isso. Essa renovação da mente, eu ia falar de que as decisões são diárias. E são mesmo. Que a gente um dia pode decidir por uma vida espiritual diferenciada, por uma vida com Deus diferenciada, por uma vida em família diferenciada, e no dia seguinte, por não ter renovado a mente, a gente decidiu uma outra coisa, ou por ter renovado a mente, a gente decidir ainda por uma coisa a mais. Então, assim, tanto renovação da mente, a renovação da mente traz as decisões, te leva pelo caminho da decisão, para o vale da decisão, e você escolhe
Deus todos os dias. Sempre, a maior parte da nossa vida, todos os dias, a gente tem uma bifurcação, um sim, um não, um vai para a direita, um vai para a esquerda, ou sai pelo meio. Então, a gente tem decisões a tomar todos os dias. Então, a gente diz sim para a nossa carne e não para a nossa carne todos os dias. A gente diz sim para o espírito e não para o espírito todos os dias. Basta a gente decidir, são decisões diárias. A gente diz sim ou não para atender a nossa alma, ferida ou feliz, todos os dias. A gente diz sim ou não para ela, só a gente decidir. Porque, por exemplo, a gente tem uma dor, a gente carrega dores que foram amenizadas pelo bálsamo espiritual, dores de saudade, dores de perda, dores de algo que ainda não aconteceu, ou aquela, talvez não uma dor, mas um vazio, um pequeno vazio. E no dia que a gente quer atender isso, a gente atende. No dia que não, agora eu quero chorar de saudade. Sabe? É uma decisão que a gente toma. Mas se a gente quiser renovar a mente antes para saber nessa renovação que decisão tomar, aí é outra coisa. Então, primeiro vem a renovação da mente e depois vem o poder da decisão. Por isso que se fala, não tome decisão com a cabeça quente. Não fale de cabeça quente. Porque primeiro a gente precisa renovar a mente, como disse a Larissa. E muitos, por não renovarem a mente, aí vem esse terceiro trecho que a gente pode comentar agora. Contentamo-nos em receber a mensagem de segunda mão. Eu posso falar rapidinho? Claro. Eu acho que o nosso senso de destino ele mudou. Ou a gente criou um senso de destino alternativo. Entendeu? Nós temos a nossa mente dividida. Então, peraí, ó. Eu sou pastora, eu sou esposa, eu sou empregada numa empresa. Então, parece que eu tenho a minha mente dividida nisso tudo. Quando eu sou pastora, eu tenho que discipular, eu tenho que ministrar, eu tenho que não sei o quê. Mas quando eu sou esposa, eu tenho que assim, eu tenho que cuidar de filhos. Quando eu sou empregada de uma empresa, eu tenho que me comportar de uma tal maneira. Ou seja, o meu senso de destino ficou alternativo. Porque eu sou 3 pessoas em uma. Não. Eu sou o quê? Quando o meu senso de destino é um só, o que é? Qual é o meu senso de destino? Eu sou filha de Deus. Então, é na prática de pastora, é na prática de esposa, é na prática de empregada de uma empresa que eu vou revelar quem eu sou. Mas eu sou uma pessoa só. Entendeu? Então, parece que eu não estou falando nada sobre o que você falou. Mas isso é renovação de mente, né? É pertinente, porque quando você sabe o teu senso de destino, você não recebe mensagem de segunda mão. Porque você tem um senso de destino. A palavra do Senhor diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Então, meu destino é o que? Cristo. Ah, mas no dia mal, o destino não mudou. Não existe um destino alternativo quando eu estou passando por um tempo de crise. Não existe um destino alternativo quando eu estou mal. O meu irmão morreu há 2 meses. O meu destino mudou? Não! Mas eu vivi o luto? Estou vivendo. Mas o meu destino, eu não criei um destino alternativo pela minha dor. Uhum. Você decidiu não atender a dor da sua alma. Você tomou a decisão, porque a tua mente é renovada, em seguir a tua linha de destino. Você descobriu qual é. Uhum. E isso não me impede. Eu vou chorar quando eu tiver que chorar, quando eu bater a saudade. Eu vou. Mas eu vou continuar prosseguindo. Carreira. Amém. Guardando a minha fé. Amém. Agora, a gente podia voltar para a estrada. A gente pegou um atalho para atender uma outra demanda que a gente ainda não descobriu qual é, mas a gente atendeu. E aí, quando na palavra de Deus, lá em Êxodo 20:19, o povo vira para Moisés e fala, olha, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos.
É um movimento Uau. que é isso que diz esse subtítulo de cima, de um povo que não quer se esforçar para ter aquela prática que Moisés tinha. É um povo que não às deseja... vezes é muito mais fácil. É porque é fácil Mais receber a palavra fácil. de segunda mão. É, Terceirizar porque a vida com Deus. Fala aí o que Deus porque quer que eu falar faça. com Deus, receber de Deus requer o quê? Santidade, mudança, você precisa renunciar. Então, às vezes, né, a pessoa prefere transferir para outro. Você ora por mim, Essa você recebe por mim. A responsabilidade da santificação, a responsabilidade do jejum, a responsabilidade da oração, tudo isso é terceirizado. Por quê? Deve ser, imagino, boa parte deve ser porque ele vai lá e paga o dízimo. Ele entende que ele está pagando o dízimo. Então ele paga o dízimo, ele paga a oferta, ele paga os itens lá santificados, né, entre aspas, e aí ele fala que ele então tem direito de um sacerdote que faça isso por ele, que traga a palavra para ele, bonita, para ele poder se sentir bem. Ele estava acostumado, o povo de Israel estava acostumado com o faraó. Então saiu o faraó e entrou Moisés. Entendeu? O povo está acostumado com o mediador, com o rei, com o sacerdote. Está acostumado com a Nossa Senhora, com o Buda, com o patuá, com o pé de coelho, com uma velhinha acesa toda sexta-feira. Entendeu? Com o pastor. Está acostumado com isso. Tem que pegar alguma coisa. E como é que faz para desacostumar? Oi? E como é que faz para desacostumar? Porque aquele momento ali foi um momento singular, assim, onde o que foi tentado fazer foi tentado aproximar o povo. Foi tentado aproximar o povo de Deus, assim como Moisés era próximo. Só que eles tinham muito medo, eles não queriam abrir mão de quê? Eles não queriam se esforçar. Porque é isso que essa leitura, esse trecho da leitura, quer dizer isso. Ele quer fazer com que a gente pense assim. O autor pensa assim, que aquele povo não tinha disposição para fazer tudo que Moisés fazia. Para ter o nível de abertura de mão que Moisés tinha para poder viver aquela vida mais próxima de Deus. Então o povo está acostumado, eles estavam acostumados e hoje eles seguem acostumados. E como fazer para desacostumar? Eu acho que a gente tem que desejar né, ter essa vida de entrega e de busca e, como a Larissa estava falando, uma mudança de mente faz isso. A gente precisa todo dia parar e rever a nossa vida, tentar se aproximar mais de Deus e buscar. Como eu estava lendo nesse trecho do livro, a gente precisa ter esse desejo. Se eu não tiver o desejo de buscar, de meditar em Deus, de meditar na palavra, não vai adiantar. Sem essa oração, sem essa busca, eu não vou ter essa transformação, eu não vou ter esse desejo, não vou ter a força para poder fazer isso dar certo. Mas, ainda respondendo, eu acho que o povo gosta do resultado. Eles eram escravos, mas eles tinham comida, eles tinham animais, entendeu? Então, acho que eles olhavam para aquilo que o trabalho dele, o braço forte dele, produzia. Tanto é que lá no deserto eles tiveram saudade. Por que você nos libertou? Lá a gente tinha comida, entendeu? Então, eu acho que é essa mente voltada para o resultado, para o presente e para o passado. Sim. Porque se eles tivessem, aí voltando à tua fala anterior, se eles tivessem entendido, renovadamente, entendido a linha de destino deles, que era a terra da promessa, eles não estavam falando aquilo. Talvez eles vissem aquela oportunidade como uma maneira até mais fácil, se estivesse mais próximo de Deus, de aguentar o deserto para poder chegar na linha de destino deles. Sim. Só que o foco deles não era a linha de destino, era o presente, era atender o resultado, era ter o resultado imediato, a comida e a roupa. Era atender suas necessidades. Suas necessidades pessoais, exatamente. Eu quero comer carne.
Eu quero... Tá entendendo? Então, ou seja, o senso de destino não existia. Qual era o senso de destino? Deus falou que eu ia entrar na terra da promessa. Amém. E eu quero ver agora como vai ser. Né? Eu quero saber agora como vai ser. Por isso tanta reclamação, por isso tanta murmuração. Né? Quando talvez hoje nos grupos, né, enfim, nas nossas igrejas, a gente tenha um grupo também de pessoas que ouça sobre salvação, ouça sobre vida eterna, ouça sobre um céu maravilhoso e queiram saber agora. Mas eu quero então agora. Como é que vai ser agora? Esse céu é agora, essa salvação é agora, eu quero ser salvo agora. E salvo do que eu estou vivendo, né? Salvo da loucura que eu estou vivendo, da enfermidade que eu estou vivendo, da falta de dinheiro que eu estou tendo. Do coronavírus? Do coronavírus, eu quero ser salvo agora. Então é a necessidade Jesus imediata, volta agora. é o resultado. Jesus volta agora. E aí a gente... por quê? Isso também diminui a necessidade de mudança. Como está aí nesse outro trecho aí. Deste modo, não precisamos nós mesmos ir a Deus. Tem uma pessoa por nós. Tal método poupa-nos a necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus é mudar. É ser transformado todos os dias. Porque não tem como estar diante da santidade dele, da glória, da luz dele, não ser transformado. Né? Assim como sua palavra tem a leitura da palavra, ela também nos transforma, mas quando a gente está realmente disposto a ser transformado por ela, por aquela palavra. Porque senão a gente lê a Bíblia 10.000 vezes, do início ao fim, e nada acontece. Porque a gente só tratou aquilo ali como um livro comum, e não como um potencial de transformação. Um livro cheio de exemplos, e de exemplos de vida, que vão trazer transformação para a gente quando a gente se abre para se colocar no lugar, para se imaginar naquela situação e para experimentar uma vida como aquela ali também, né? Uhum. A história da religião é a história de um esforço quase desesperado de ter um rei, um mediador, um sacerdote, um intermediário. Uhum. É aquilo que a gente estava falando aqui, né? O povo sempre foi acostumado com isso. Quando tinham a oportunidade de ter uma voz profética para dizer como agir, eles não se contentavam com aquilo, eles se rebelavam contra aquilo muitas vezes, até eles chegarem ao ponto de pedir realmente um rei para o povo. E isso é muito, muito interessante, essa fala, e por isso que eu coloquei aí. Porque isso também nos dá vantagem e respeitabilidade religiosa sem exigir transformação moral, que é tudo o que dá trabalho. Verdade. Porque é transformar as nossas células, a nossa carne é corrupta. Então, transformar isso é muito complicado, porque que a carne não transforma, ela pelo menos é assim que eu acredito, ela é domada pelo Espírito. Quanto mais força o Espírito tem, mais possibilidade ele tem de domar essa carne. Essa transformação moral, ela dá muito trabalho. É a parte que dá mais trabalho, Larissa e Elisa? Sim. Eu Toda a creio vida que com sim, Deus? porque, né? Porque o trabalho é grande, porque eu vi uma frase de um pastor que ficou martelando na minha cabeça, que ele disse assim, que o diabo, ele não trabalha para que a gente faça a vontade dele, mas ele trabalha para que a pessoa faça a própria vontade. Então, assim, a nossa vontade é contaminada já, né, com a nossa carne, de sentimentos que já nos distanciam de Deus, nos separam de Deus. Então, a gente tem a luta com a nossa carne, tem a potência do inferno que vem para fazer com que a gente sempre pense na nossa vontade, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente necessita, que a gente acha que necessita. Então, assim, é uma luta muito grande a gente entender que a nossa carne precisa ser domada, as nossas vontades precisam ser anuladas para a gente viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, é uma luta muito grande. Verdade. Hoje, o tema de hoje é
a disciplina da meditação, né? Então, a meditação ela vai alinhar meus pensamentos à eternidade. Aquilo que já é, não aquilo que será. Então, a meditação vai ajudar eu a alinhar o meu caráter, a superar pensamentos negativos, porque pensamento gera comportamento. Então, é isso. E assim, a meditação me leva a ser discursiva, não discursiva de fazer discurso, mas aquele que discorre, aquele que pensa, aquele que raciocina. Mas você raciocina com aquilo que já foi estabelecido ao teu respeito, entendeu? Exatamente. E e na prática da meditação, como a gente estava falando, acho que foi semana passada que a gente falou um pouco da diferença da meditação clássica oriental e da meditação cristã, porque a gente não só se esvazia, a gente quer se encher. Então, quando a gente se esvazia de nós mesmos e, por exemplo, da nossa vontade da carne, do turbilhão da nossa mente, a gente quer se encher dessa voz viva, porque a gente quer a clareza de entender essa voz. E essa voz, quando ela vem, ela nos enche daquilo que é a porção da eternidade, que, já, como a Larissa falou, já está estabelecida. A eternidade, o reino eterno, ele já é um reino estabelecido, né? Na eternidade. Então, quando a gente medita e a gente busca ouvir essa voz viva, esse reino que já é estabelecido, ele vem nos alinhando, né? É como se eu imagino um desenho todo torto, duas linhas tortas, e a eternidade vindo com poder e alinhando aquelas linhas tortas e colocando no lugar. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito legal que eu tive. Eu fui até a praia com o Henrique para ele andar um pouquinho, para ele brincar na areia, e ali houve um momento que ele estava brincando e Deus falou para mim assim: aproveita e medita um pouco, medita um pouco. E eu pensei assim, mas eu tô aqui com o Henrique, não vai dar. Aí ele tenta, e eu tentei, e eu consegui. Então hoje eu entendi que a prática da meditação vai nos levar a um lugar onde a gente vai poder meditar, se encher de Deus em qualquer lugar que a gente estiver, com o barulho que for, onde for, e provavelmente com o sentimento que a gente tiver. Basta a gente querer. Então, assim, a experiência que eu tive hoje foi única, eu nunca tinha tido essa experiência de estar próximo de pessoas, ainda mais do Henrique, né? Ligado no 220 volts. E ele virou para mim, depois de um tempinho que eu já estava meditando, ele falou assim: pai, mas eu posso falar aqui, né? Aqui eu posso falar, né? Aí, naquele momento, eu parei de meditar, eu falei para ele: pode falar assim, tá, porque a gente está na praia, né? Tipo, você fica assim em casa e sozinho e pede para eu ficar quieto, mas aqui na praia eu posso falar, né? E eu achei aquilo incrível, assim, foi o momento do fim, assim, acabou a meditação ali, mas foi maravilhoso eu saber, eu compreender e sentir que eu posso fazer isso em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Basta ser o momento certo, ser o Kairos. E ali foi o Kairos e foi muito legal. Queria compartilhar isso com vocês. Amém. Né? Aqui, esse trecho diz que a meditação é ameaçadora, humanamente falando, porque ela leva a gente para a presença viva de Deus, né? E o nosso dia a dia, a Larissa falou isso, né? Quando a gente volta de alguma situação, ou a gente volta da igreja, por exemplo, ou depois do devocional, bom, agora eu vou levantar dessa mesa aqui, que eu acabei de ler a Bíblia, tem que lavar a louça, tem que preparar o almoço, é um turbilhão. E hoje, né, com essa experiência, eu descobri que a gente pode, mesmo no meio do turbilhão, chamar não, né? Porque ele está perto. Se aproximar, a gente pode se aproximar dele e sentir a presença e a voz viva dele a qualquer momento. Aleluia. Amém. Gostei da dica. Nosso tempo está quase acabando. Vocês querem comentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Ou essa última frase que eu coloquei aí? A meditação diz que Deus está falando no presente contínuo, ou seja, neste momento. E deseja dirigir-se a nós, e isso não é apenas para os profissionais da religião,
e sacerdotes, mas para todo mundo. É isso que a gente quer ensinar. Ensinar não, é isso que a gente quer transferir, né? A gente aprendeu essa palavra essa semana, que quem ensina é o Espírito Santo e a gente transfere o que a gente aprende. Então, é isso que a gente quer transferir com esses encontros aqui. A gente quer transferir esse entendimento de que não é papel apenas de pessoas que são vistas como líderes ou os sacerdotes, quando na verdade Deus quer resgatar o sacerdócio de toda a humanidade, quer trazer a humanidade para perto dele e quer fazer com que a humanidade tenha um relacionamento com ele de reis e sacerdotes, porque foi para isso que ele te chamou a todos. Mas a gente quer transferir para esse entendimento para todo mundo, não é isso? Finalizem vocês aí com essa última fala. Amém. Que a gente possa transferir essa verdade, esse entendimento, e para muitos é confortável, né? Às vezes até para mim mesmo já foi, em alguns momentos, mais fácil ser liderada, ser conduzida, ter alguém que fizesse as coisas, né? E hoje eu entendo que é necessário eu tomar esse lugar, buscar o reino de Deus e ouvir a voz de Deus. E para muitos também é fácil ter esse domínio, né, das pessoas. Então, o que a gente quer é que as pessoas entendam que Deus quer ter um relacionamento íntimo com elas, com todos nós somos dignos de estar diante do Rei dos Reis, e que a gente possa transferir essa verdade para as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Larissa. Paulo disse: é necessário que eu esteja com vocês para transferir algo, para compartilhar algum dom que há em mim, que na live de hoje a gente possa ter feito isso, compartilhado algum dom com as pessoas. Amém. Amém. Que a gente possa aprender disso, cada vez mais próximos de Deus, conseguir aprender dele, o que ele tem para ensinar para a gente e transferir isso adiante. Amém? Amém. Amém. Olha a última frase para terminar aqui. Parece tão difícil levar as pessoas a crer que elas podem ouvir a voz de Deus. Porque talvez haja muita acusação pessoal ainda. As pessoas não se sentem dignas. Sabe, Pedro? Olha, não sai da minha cabeça depois que eu li aquilo. Quando Jesus fez a multiplicação dos peixes, ali, fez a pesca maravilhosa. Quando a gente se aproximou de Pedro, ele falou assim: aparta-te de mim, eu não sou digno de viver isso com o Senhor. Eu não sou digno de ver uma maravilha dessa. Mas a gente precisa fazer o povo entender que eles são dignos porque eles foram amados primeiro. Todos nós fomos amados primeiro. Foi o amor dele que nos alcançou e nos trouxe até aqui. Amém? Amém. Um beijo. Amém. Até o próximo encontro. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau.